Senhor, neste momento sagrado e silencioso, nos colocamos diante da Tua presença com um só clamor, a Tua bênção sobre a nossa família. Entregamos a Ti cada coração que habita o nosso lar, cada respiração que ecoa entre essas paredes, cada passo dado por aqueles que amamos. Sabemos que a base de uma família sólida é construída sobre o Teu amor, a Tua palavra e o Teu propósito. Por isso, hoje nós nos unimos em oração com base no Salmo 128, um salmo que revela o que acontece quando andamos nos Teus caminhos. Quando Te tememos e seguimos as Tuas instruções, colhemos frutos de paz, provisão e bênçãos geracionais. Está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de Tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Senhor, nós Te pedimos, planta em nosso lar esse temor santo. Que cada decisão seja conduzida pela Tua sabedoria, que cada palavra falada entre nós seja temperada com graça e amor, que a alegria verdadeira brote mesmo nos dias mais simples, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos desanimar. Declaramos que o trabalho de nossas mãos será abençoado, o pão sobre nossa mesa virá com fartura e dignidade, não haverá escassez, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pedimos por unidade entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, que toda raiz de divisão, orgulho ou indiferença seja arrancada agora em nome de Jesus. Que cada ferida emocional, cada palavra maldita, cada silêncio doloroso seja curado pela Tua presença. Toca agora, Espírito Santo, cada família que está ouvindo esta oração. Visita o esposo cansado, a esposa sobrecarregada, os filhos que enfrentam lutas silenciosas, os avós que oram em secreto. Que cada membro desta casa sinta o Teu abraço hoje. Que esta família seja como uma oliveira frutífera, que floresça mesmo em meio às dificuldades, que permaneça de pé mesmo nos dias de seca. Que este lar seja um lugar de propósito, onde os dons sejam despertados, os sonhos alimentados, os valores firmados. Que as crianças cresçam conhecendo o Teu nome e Te amando de coração, que os jovens sejam direcionados pelos Teus planos e que os adultos nunca deixem de confiar nas Tuas promessas. E quando o medo bater, quando a insegurança tentar paralisar, quando a escassez rondar, que este lar se lembre de que o Senhor é o Deus da paz, da provisão e da promessa, aquele que sustenta com a Tua mão poderosa. Que os céus se abram sobre esta casa. Que anjos acampem ao redor, que nenhuma seta do inimigo prospere, que toda obra contrária seja desfeita agora em nome de Jesus. E ao final de cada dia, mesmo nos mais difíceis, que esta família se reúna em volta da Tua presença, mesmo que seja apenas com um suspiro de gratidão, e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Pois Tu és fiel, ó Deus. És o Deus de gerações, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E declaramos com fé: o Senhor te abençoe desde Sião, e vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Assim seja sobre nossa família. Ó Deus eterno, que sondas corações e conheces a estrutura de cada família, nós te pedimos. Entra nas áreas ocultas, nas histórias não contadas, nas feridas não curadas. Vai além das aparências, vai além das fotografias sorridentes. Visita o íntimo da casa, aquele ambiente onde ninguém vê, mas onde tudo acontece. Onde as discussões nascem, onde o desânimo cresce, onde as contas se acumulam e onde os sonhos às vezes se perdem. Que o Teu Espírito Santo agora se mova como um vento suave, varrendo toda a poeira do passado, toda a dor guardada, toda a culpa e todo o ressentimento. Que o Teu amor invada como luz, dissipando toda a treva, todo o sentimento de abandono, rejeição ou fracasso. Nós clamamos: traz cura emocional, cura relacional, cura espiritual. Onde houver frieza conjugal, reacende o fogo do amor verdadeiro. Onde houver distância entre pais e filhos, reconstrói pontes, refaz os laços com os fios do perdão. Onde houver ausência de propósito, planta visão, direção e esperança. Onde houver medo do futuro, instala a confiança plena no Teu cuidado. Senhor, levantamos esta oração não apenas por necessidade, mas por fé. Cremos que famílias restauradas são sementes de avivamento.
Cremos que quando um lar é curado, uma geração inteira é redimida. Por isso te pedimos, levanta pais que sejam sacerdotes em seus lares, que não apenas trabalhem para prover sustento, mas que orem, que liderem com mansidão, que sejam exemplo de fé, de amor e de integridade. Levanta mães que sejam colunas espirituais, mulheres de sabedoria e intercessão, que acolham, ensinem e inspirem. Fortalece os casais, que não desistam nas crises, que lutem juntos, que aprendam a se perdoar, a recomeçar, a crescer em ti. Protege os filhos, livra-os das más influências, guarda suas mentes da confusão do mundo, firma seus pés no caminho da justiça. Que eles tenham prazer na tua palavra, que sejam cheios do Espírito desde a juventude. Dá a eles discernimento, coragem e visão de futuro. Que sejam ousados como Daniel, fiéis como José, adoradores como Davi. Senhor, te pedimos também pela provisão, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Multiplica o que há nesta casa. Que cada recurso seja suficiente, que haja pão, mas também haja paz. Que o salário seja abençoado, que as portas de emprego se abram, que os talentos sejam reconhecidos, que as ideias frutifiquem. Que esta família prospere não por ambição egoísta, mas para testemunhar tua fidelidade. E onde houver dívidas, traz direção e libertação. Onde houver escassez, manifesta tua abundância. Onde houver portas fechadas, sopra teu favor. Que esta família viva o tempo do ainda hoje, o dia em que tudo muda, em que a resposta chega, em que o choro dá lugar ao cântico. Pai, intercedemos também pelas famílias que estão à beira da separação, que dormem sob o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Restaura o diálogo, renova os votos, cura as feridas antigas. Ajuda-os a se verem novamente com os olhos do amor. Reacende o primeiro amor, traz leveza e alegria ao convívio. Para aqueles que vivem sob luto, consolo. Para os que enfrentam doenças, cura. Para os que estão distantes, reconciliação. Para os que caminham cansados, descanso. Para os que perderam a fé, renovo. E se alguém nesta casa se sente esquecido, ignorado, pequeno, Senhor, visita esse coração agora. Mostra que cada um tem valor diante de ti. Que cada um é amado com um amor eterno, individual e incondicional. Que não há erro do passado que possa impedir teu mover no presente. Que não há história tão quebrada que tu não possas redimir. Que cada lágrima tem sido recolhida por ti, cada oração tem sido ouvida, cada passo em direção ao altar é notado pelo céu. Deus, que esta casa se torne um altar de adoração. Que aqui se ouçam risos, orações, louvores. Que a Bíblia não esteja apenas sobre uma mesa, mas aberta em cada coração. Que os vizinhos olhem e digam: ali mora uma família diferente, ali mora a paz, ali mora Deus. Senhor, com toda humildade, clamamos. Que essa família veja o cumprimento das promessas do Salmo 128. Que sejam bem-aventurados, que vejam o fruto do trabalho de suas mãos, que sejam felizes, que tudo lhes vá bem. Que contemplem a prosperidade da sua cidade, que vejam seus filhos e netos, e que a paz do Senhor reine para sempre sobre todos os que aqui vivem. Selamos esta oração com fé, com gratidão e com confiança total em Ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor, neste momento sagrado e silencioso, nos colocamos diante da Tua presença com um só clamor, a Tua bênção sobre a nossa família. Entregamos a Ti cada coração que habita o nosso lar, cada respiração que ecoa entre essas paredes, cada passo dado por aqueles que amamos. Sabemos que a base de uma família sólida é construída sobre o Teu amor, a Tua palavra e o Teu propósito. Por isso, hoje nós nos unimos em oração com base no Salmo 128, um salmo que revela o que acontece quando andamos nos Teus caminhos. Quando Te tememos e seguimos as Tuas instruções, colhemos frutos de paz, provisão e bênçãos geracionais. Está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Senhor, nós te pedimos, planta em nosso lar esse temor santo.
Que cada decisão seja conduzida pela tua sabedoria, que cada palavra falada entre nós seja temperada com graça e amor, que a alegria verdadeira brote mesmo nos dias mais simples, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos desanimar. Declaramos que o trabalho de nossas mãos será abençoado, o pão sobre nossa mesa virá com fartura e dignidade, não haverá escassez, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pedimos por unidade entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, que toda raiz de divisão, orgulho ou indiferença seja arrancada agora em nome de Jesus. Que cada ferida emocional, cada palavra maldita, cada silêncio doloroso seja curado pela tua presença. Toca agora, Espírito Santo, cada família que está ouvindo esta oração. Visita o esposo cansado, a esposa sobrecarregada, os filhos que enfrentam lutas silenciosas, os avós que oram em secreto. Que cada membro desta casa sinta o teu abraço hoje. Que esta família seja como uma oliveira frutífera, que floresça mesmo em meio às dificuldades, que permaneça de pé mesmo nos dias de seca. Que este lar seja um lugar de propósito, onde os dons sejam despertados, os sonhos alimentados, os valores firmados. Que as crianças cresçam conhecendo o teu nome e te amando de coração, que os jovens sejam direcionados pelos teus planos e que os adultos nunca deixem de confiar nas tuas promessas. E quando o medo bater, quando a insegurança tentar paralisar, quando a escassez rondar, que este lar se lembre de que o Senhor é o Deus da paz, da provisão e da promessa, aquele que sustenta com a tua mão poderosa. Que os céus se abram sobre esta casa. Que anjos acampem ao redor, que nenhuma seta do inimigo prospere, que toda obra contrária seja desfeita agora em nome de Jesus. E ao final de cada dia, mesmo nos mais difíceis, que esta família se reúna em volta da tua presença, mesmo que seja apenas com um suspiro de gratidão, e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Pois tu és fiel, ó Deus. És o Deus de gerações, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E declaramos com fé: o Senhor te abençoe desde Sião, e vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Assim seja sobre nossa família. Ó Deus eterno, que sondas corações e conheces a estrutura de cada família, nós te pedimos. Entra nas áreas ocultas, nas histórias não contadas, nas feridas não curadas. Vai além das aparências, vai além das fotografias sorridentes. Visita o íntimo da casa, aquele ambiente onde ninguém vê, mas onde tudo acontece. Onde as discussões nascem, onde o desânimo cresce, onde as contas se acumulam e onde os sonhos às vezes se perdem. Que o teu Espírito Santo agora se mova como um vento suave, varrendo toda a poeira do passado, toda a dor guardada, toda a culpa e todo o ressentimento. Que o teu amor invada como luz, dissipando toda a treva, todo o sentimento de abandono, rejeição ou fracasso. Nós clamamos: traz cura emocional, cura relacional, cura espiritual. Onde houver frieza conjugal, reacende o fogo do amor verdadeiro. Onde houver distância entre pais e filhos, reconstrói pontes, refaz os laços com os fios do perdão. Onde houver ausência de propósito, planta visão, direção e esperança. Onde houver medo do futuro, instala a confiança plena no teu cuidado. Senhor, levantamos esta oração não apenas por necessidade, mas por fé. Cremos que famílias restauradas são sementes de avivamento. Cremos que quando um lar é curado, uma geração inteira é redimida. Por isso te pedimos, levanta pais que sejam sacerdotes em seus lares, que não apenas trabalhem para prover sustento, mas que orem, que liderem com mansidão, que sejam exemplo de fé, de amor e de integridade. Levanta mães que sejam colunas espirituais, mulheres de sabedoria e intercessão, que acolham, ensinem e inspirem. Fortalece os casais, que não desistam nas crises, que lutem juntos, que aprendam a se perdoar, a recomeçar, a crescer em ti. Protege os filhos, livra-os das más influências, guarda suas mentes da confusão do mundo, firma seus pés no caminho da justiça. Que eles tenham prazer na tua palavra, que sejam cheios do Espírito desde a juventude. Dá a eles discernimento, coragem e visão de futuro. Que sejam ousados como Daniel, fiéis como José, adoradores como Davi. Senhor, te pedimos também pela provisão, não apenas financeira,
mas emocional e espiritual. Multiplica o que há nesta casa. Que cada recurso seja suficiente, que haja pão, mas também haja paz. Que o salário seja abençoado, que as portas de emprego se abram, que os talentos sejam reconhecidos, que as ideias frutifiquem. Que esta família prospere não por ambição egoísta, mas para testemunhar tua fidelidade. E onde houver dívidas, traz direção e libertação. Onde houver escassez, manifesta tua abundância. Onde houver portas fechadas, sopra teu favor. Que esta família viva o tempo do ainda hoje, o dia em que tudo muda, em que a resposta chega, em que o choro dá lugar ao cântico. Pai, intercedemos também pelas famílias que estão à beira da separação, que dormem sob o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Restaura o diálogo, renova os votos, cura as feridas antigas. Ajuda-os a se verem novamente com os olhos do amor. Reacende o primeiro amor, traz leveza e alegria ao convívio. Para aqueles que vivem sob luto, consolo. Para os que enfrentam doenças, cura. Para os que estão distantes, reconciliação. Para os que caminham cansados, descanso. Para os que perderam a fé, renovo. E se alguém nesta casa se sente esquecido, ignorado, pequeno, Senhor, visita esse coração agora. Mostra que cada um tem valor diante de ti. Que cada um é amado com um amor eterno, individual e incondicional. Que não há erro do passado que possa impedir teu mover no presente. Que não há história tão quebrada que tu não possas redimir. Que cada lágrima tem sido recolhida por ti, cada oração tem sido ouvida, cada passo em direção ao altar é notado pelo céu. Deus, que esta casa se torne um altar de adoração. Que aqui se ouçam risos, orações, louvores. Que a Bíblia não esteja apenas sobre uma mesa, mas aberta em cada coração. Que os vizinhos olhem e digam: ali mora uma família diferente, ali mora a paz, ali mora Deus. Senhor, com toda humildade, clamamos. Que essa família veja o cumprimento das promessas do Salmo 128. Que sejam bem-aventurados, que vejam o fruto do trabalho de suas mãos, que sejam felizes, que tudo lhes vá bem. Que contemplem a prosperidade da sua cidade, que vejam seus filhos e netos, e que a paz do Senhor reine para sempre sobre todos os que aqui vivem. Selamos esta oração com fé, com gratidão e com confiança total em Ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor, neste momento sagrado e silencioso, nos colocamos diante da Tua presença com um só clamor, a Tua bênção sobre a nossa família. Entregamos a Ti cada coração que habita o nosso lar, cada respiração que ecoa entre essas paredes, cada passo dado por aqueles que amamos. Sabemos que a base de uma família sólida é construída sobre o Teu amor, a Tua palavra e o Teu propósito. Por isso, hoje nós nos unimos em oração com base no Salmo 128, um salmo que revela o que acontece quando andamos nos Teus caminhos. Quando Te tememos e seguimos as Tuas instruções, colhemos frutos de paz, provisão e bênçãos geracionais. Está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Senhor, nós te pedimos, planta em nosso lar esse temor santo. Que cada decisão seja conduzida pela tua sabedoria, que cada palavra falada entre nós seja temperada com graça e amor, que a alegria verdadeira brote mesmo nos dias mais simples, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos desanimar. Declaramos que o trabalho de nossas mãos será abençoado, o pão sobre nossa mesa virá com fartura e dignidade, não haverá escassez, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pedimos por unidade entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, que toda raiz de divisão, orgulho ou indiferença seja arrancada agora em nome de Jesus. Que cada ferida emocional, cada palavra maldita, cada silêncio doloroso seja curado pela tua presença. Toca agora, Espírito Santo, cada família que está ouvindo esta oração. Visita o esposo cansado, a esposa sobrecarregada, os filhos que enfrentam lutas silenciosas, os avós que oram em secreto. Que cada membro desta casa sinta o teu abraço hoje. Que esta família seja como uma oliveira frutífera,
que floresça mesmo em meio às dificuldades, que permaneça de pé mesmo nos dias de seca. Que este lar seja um lugar de propósito, onde os dons sejam despertados, os sonhos alimentados, os valores firmados. Que as crianças cresçam conhecendo o teu nome e te amando de coração, que os jovens sejam direcionados pelos teus planos e que os adultos nunca deixem de confiar nas tuas promessas. E quando o medo bater, quando a insegurança tentar paralisar, quando a escassez rondar, que este lar se lembre de que o Senhor é o Deus da paz, da provisão e da promessa, aquele que sustenta com a tua mão poderosa. Que os céus se abram sobre esta casa. Que anjos acampem ao redor, que nenhuma seta do inimigo prospere, que toda obra contrária seja desfeita agora em nome de Jesus. E ao final de cada dia, mesmo nos mais difíceis, que esta família se reúna em volta da tua presença, mesmo que seja apenas com um suspiro de gratidão, e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Pois tu és fiel, ó Deus. És o Deus de gerações, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E declaramos com fé: o Senhor te abençoe desde Sião, e vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Assim seja sobre nossa família. Ó Deus eterno, que sondas corações e conheces a estrutura de cada família, nós te pedimos. Entra nas áreas ocultas, nas histórias não contadas, nas feridas não curadas. Vai além das aparências, vai além das fotografias sorridentes. Visita o íntimo da casa, aquele ambiente onde ninguém vê, mas onde tudo acontece. Onde as discussões nascem, onde o desânimo cresce, onde as contas se acumulam e onde os sonhos às vezes se perdem. Que o teu Espírito Santo agora se mova como um vento suave, varrendo toda a poeira do passado, toda a dor guardada, toda a culpa e todo o ressentimento. Que o teu amor invada como luz, dissipando toda a treva, todo o sentimento de abandono, rejeição ou fracasso. Nós clamamos: traz cura emocional, cura relacional, cura espiritual. Onde houver frieza conjugal, reacende o fogo do amor verdadeiro. Onde houver distância entre pais e filhos, reconstrói pontes, refaz os laços com os fios do perdão. Onde houver ausência de propósito, planta visão, direção e esperança. Onde houver medo do futuro, instala a confiança plena no teu cuidado. Senhor, levantamos esta oração não apenas por necessidade, mas por fé. Cremos que famílias restauradas são sementes de avivamento. Cremos que quando um lar é curado, uma geração inteira é redimida. Por isso te pedimos, levanta pais que sejam sacerdotes em seus lares, que não apenas trabalhem para prover sustento, mas que orem, que liderem com mansidão, que sejam exemplo de fé, de amor e de integridade. Levanta mães que sejam colunas espirituais, mulheres de sabedoria e intercessão, que acolham, ensinem e inspirem. Fortalece os casais, que não desistam nas crises, que lutem juntos, que aprendam a se perdoar, a recomeçar, a crescer em ti. Protege os filhos, livra-os das más influências, guarda suas mentes da confusão do mundo, firma seus pés no caminho da justiça. Que eles tenham prazer na tua palavra, que sejam cheios do Espírito desde a juventude. Dá a eles discernimento, coragem e visão de futuro. Que sejam ousados como Daniel, fiéis como José, adoradores como Davi. Senhor, te pedimos também pela provisão, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Multiplica o que há nesta casa. Que cada recurso seja suficiente, que haja pão, mas também haja paz. Que o salário seja abençoado, que as portas de emprego se abram, que os talentos sejam reconhecidos, que as ideias frutifiquem. Que esta família prospere não por ambição egoísta, mas para testemunhar tua fidelidade. E onde houver dívidas, traz direção e libertação. Onde houver escassez, manifesta tua abundância. Onde houver portas fechadas, sopra teu favor. Que esta família viva o tempo do ainda hoje, o dia em que tudo muda, em que a resposta chega, em que o choro dá lugar ao cântico. Pai, intercedemos também pelas famílias que estão à beira da separação, que dormem sob o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Restaura o diálogo, renova os votos, cura as feridas antigas. Ajuda-os a se verem novamente com os olhos do amor.
Reacende o primeiro amor, traz leveza e alegria ao convívio. Para aqueles que vivem sob luto, consolo. Para os que enfrentam doenças, cura. Para os que estão distantes, reconciliação. Para os que caminham cansados, descanso. Para os que perderam a fé, renovo. E se alguém nesta casa se sente esquecido, ignorado, pequeno, Senhor, visita esse coração agora. Mostra que cada um tem valor diante de ti. Que cada um é amado com um amor eterno, individual e incondicional. Que não há erro do passado que possa impedir teu mover no presente. Que não há história tão quebrada que tu não possas redimir. Que cada lágrima tem sido recolhida por ti, cada oração tem sido ouvida, cada passo em direção ao altar é notado pelo céu. Deus, que esta casa se torne um altar de adoração. Que aqui se ouçam risos, orações, louvores. Que a Bíblia não esteja apenas sobre uma mesa, mas aberta em cada coração. Que os vizinhos olhem e digam: ali mora uma família diferente, ali mora a paz, ali mora Deus. Senhor, com toda humildade, clamamos. Que essa família veja o cumprimento das promessas do Salmo 128. Que sejam bem-aventurados, que vejam o fruto do trabalho de suas mãos, que sejam felizes, que tudo lhes vá bem. Que contemplem a prosperidade da sua cidade, que vejam seus filhos e netos, e que a paz do Senhor reine para sempre sobre todos os que aqui vivem. Selamos esta oração com fé, com gratidão e com confiança total em Ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor, neste momento sagrado e silencioso, nos colocamos diante da Tua presença com um só clamor, a Tua bênção sobre a nossa família. Entregamos a Ti cada coração que habita o nosso lar, cada respiração que ecoa entre essas paredes, cada passo dado por aqueles que amamos. Sabemos que a base de uma família sólida é construída sobre o Teu amor, a Tua palavra e o Teu propósito. Por isso, hoje nós nos unimos em oração com base no Salmo 128, um salmo que revela o que acontece quando andamos nos Teus caminhos. Quando Te tememos e seguimos as Tuas instruções, colhemos frutos de paz, provisão e bênçãos geracionais. Está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de Tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Senhor, nós Te pedimos, planta em nosso lar esse temor santo. Que cada decisão seja conduzida pela Tua sabedoria, que cada palavra falada entre nós seja temperada com graça e amor, que a alegria verdadeira brote mesmo nos dias mais simples, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos desanimar. Declaramos que o trabalho de nossas mãos será abençoado, o pão sobre nossa mesa virá com fartura e dignidade, não haverá escassez, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pedimos por unidade entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais. Que toda raiz de divisão, orgulho ou indiferença seja arrancada agora em nome de Jesus. Que cada ferida emocional, cada palavra maldita, cada silêncio doloroso seja curado pela Tua presença. Toca agora, Espírito Santo, cada família que está ouvindo esta oração. Visita o esposo cansado, a esposa sobrecarregada, os filhos que enfrentam lutas silenciosas, os avós que oram em secreto. Que cada membro desta casa sinta o Teu abraço hoje. Que esta família seja como uma oliveira frutífera, que floresça mesmo em meio às dificuldades, que permaneça de pé mesmo nos dias de seca. Que este lar seja um lugar de propósito, onde os dons sejam despertados, os sonhos alimentados, os valores firmados. Que as crianças cresçam conhecendo o Teu nome e Te amando de coração, que os jovens sejam direcionados pelos Teus planos e que os adultos nunca deixem de confiar nas Tuas promessas. E quando o medo bater, quando a insegurança tentar paralisar, quando a escassez rondar, que este lar se lembre de que o Senhor é o Deus da paz, da provisão e da promessa, aquele que sustenta com a Tua mão poderosa. Que os céus se abram sobre esta casa. Que anjos acampem ao redor, que nenhuma seta do inimigo prospere, que toda obra contrária seja desfeita agora em nome de Jesus. E ao final de cada dia, mesmo nos mais difíceis, que esta família se reúna em volta da Tua presença, mesmo que seja apenas com um suspiro de gratidão, e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Pois Tu és fiel,
Ó Deus, és o Deus de gerações, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E declaramos com fé: o Senhor te abençoe desde Sião, e vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Assim seja sobre nossa família. Ó Deus eterno, que sondas corações e conheces a estrutura de cada família, nós te pedimos. Entra nas áreas ocultas, nas histórias não contadas, nas feridas não curadas. Vai além das aparências, vai além das fotografias sorridentes. Visita o íntimo da casa, aquele ambiente onde ninguém vê, mas onde tudo acontece. Onde as discussões nascem, onde o desânimo cresce, onde as contas se acumulam e onde os sonhos às vezes se perdem. Que o teu Espírito Santo agora se mova como um vento suave, varrendo toda a poeira do passado, toda a dor guardada, toda a culpa e todo o ressentimento. Que o teu amor invada como luz, dissipando toda a treva, todo o sentimento de abandono, rejeição ou fracasso. Nós clamamos: traz cura emocional, cura relacional, cura espiritual. Onde houver frieza conjugal, reacende o fogo do amor verdadeiro. Onde houver distância entre pais e filhos, reconstrói pontes, refaz os laços com os fios do perdão. Onde houver ausência de propósito, planta visão, direção e esperança. Onde houver medo do futuro, instala a confiança plena no teu cuidado. Senhor, levantamos esta oração não apenas por necessidade, mas por fé. Cremos que famílias restauradas são sementes de avivamento. Cremos que quando um lar é curado, uma geração inteira é redimida. Por isso te pedimos, levanta pais que sejam sacerdotes em seus lares, que não apenas trabalhem para prover sustento, mas que orem, que liderem com mansidão, que sejam exemplo de fé, de amor e de integridade. Levanta mães que sejam colunas espirituais, mulheres de sabedoria e intercessão, que acolham, ensinem e inspirem. Fortalece os casais, que não desistam nas crises, que lutem juntos, que aprendam a se perdoar, a recomeçar, a crescer em ti. Protege os filhos, livra-os das más influências, guarda suas mentes da confusão do mundo, firma seus pés no caminho da justiça. Que eles tenham prazer na tua palavra, que sejam cheios do Espírito desde a juventude. Dá a eles discernimento, coragem e visão de futuro. Que sejam ousados como Daniel, fiéis como José, adoradores como Davi. Senhor, te pedimos também pela provisão, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Multiplica o que há nesta casa. Que cada recurso seja suficiente, que haja pão, mas também haja paz. Que o salário seja abençoado, que as portas de emprego se abram, que os talentos sejam reconhecidos, que as ideias frutifiquem. Que esta família prospere não por ambição egoísta, mas para testemunhar tua fidelidade. E onde houver dívidas, traz direção e libertação. Onde houver escassez, manifesta tua abundância. Onde houver portas fechadas, sopra teu favor. Que esta família viva o tempo do ainda hoje, o dia em que tudo muda, em que a resposta chega, em que o choro dá lugar ao cântico. Pai, intercedemos também pelas famílias que estão à beira da separação, que dormem sob o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Restaura o diálogo, renova os votos, cura as feridas antigas. Ajuda-os a se verem novamente com os olhos do amor. Reacende o primeiro amor, traz leveza e alegria ao convívio. Para aqueles que vivem sob luto, consolo. Para os que enfrentam doenças, cura. Para os que estão distantes, reconciliação. Para os que caminham cansados, descanso. Para os que perderam a fé, renovo. E se alguém nesta casa se sente esquecido, ignorado, pequeno, Senhor, visita esse coração agora. Mostra que cada um tem valor diante de ti. Que cada um é amado com um amor eterno, individual e incondicional. Que não há erro do passado que possa impedir teu mover no presente. Que não há história tão quebrada que tu não possas redimir. Que cada lágrima tem sido recolhida por ti, cada oração tem sido ouvida, cada passo em direção ao altar é notado pelo céu. Deus, que esta casa se torne um altar de adoração. Que aqui se ouçam risos, orações, louvores. Que a Bíblia não esteja apenas sobre uma mesa,
mas aberta em cada coração. Que os vizinhos olhem e digam: ali mora uma família diferente, ali mora a paz, ali mora Deus. Senhor, com toda humildade, clamamos. Que essa família veja o cumprimento das promessas do Salmo 128. Que sejam bem-aventurados, que vejam o fruto do trabalho de suas mãos, que sejam felizes, que tudo lhes vá bem. Que contemplem a prosperidade da sua cidade, que vejam seus filhos e netos, e que a paz do Senhor reine para sempre sobre todos os que aqui vivem. Selamos esta oração com fé, com gratidão e com confiança total em Ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor, neste momento sagrado e silencioso, nos colocamos diante da Tua presença com um só clamor: a Tua bênção sobre a nossa família. Entregamos a Ti cada coração que habita o nosso lar, cada respiração que ecoa entre essas paredes, cada passo dado por aqueles que amamos. Sabemos que a base de uma família sólida é construída sobre o Teu amor, a Tua palavra e o Teu propósito. Por isso, hoje nós nos unimos em oração com base no Salmo 128, um salmo que revela o que acontece quando andamos nos Teus caminhos. Quando Te tememos e seguimos as Tuas instruções, colhemos frutos de paz, provisão e bênçãos geracionais. Está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de Tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Senhor, nós Te pedimos, planta em nosso lar esse temor santo. Que cada decisão seja conduzida pela Tua sabedoria, que cada palavra falada entre nós seja temperada com graça e amor, que a alegria verdadeira brote mesmo nos dias mais simples, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos desanimar. Declaramos que o trabalho de nossas mãos será abençoado, o pão sobre nossa mesa virá com fartura e dignidade, não haverá escassez, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pedimos por unidade entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais. Que toda raiz de divisão, orgulho ou indiferença seja arrancada agora em nome de Jesus. Que cada ferida emocional, cada palavra maldita, cada silêncio doloroso seja curado pela Tua presença. Toca agora, Espírito Santo, cada família que está ouvindo esta oração. Visita o esposo cansado, a esposa sobrecarregada, os filhos que enfrentam lutas silenciosas, os avós que oram em secreto. Que cada membro desta casa sinta o Teu abraço hoje. Que esta família seja como uma oliveira frutífera, que floresça mesmo em meio às dificuldades, que permaneça de pé mesmo nos dias de seca. Que este lar seja um lugar de propósito, onde os dons sejam despertados, os sonhos alimentados, os valores firmados. Que as crianças cresçam conhecendo o Teu nome e Te amando de coração, que os jovens sejam direcionados pelos Teus planos e que os adultos nunca deixem de confiar nas Tuas promessas. E quando o medo bater, quando a insegurança tentar paralisar, quando a escassez rondar, que este lar se lembre de que o Senhor é o Deus da paz, da provisão e da promessa, aquele que sustenta com a Tua mão poderosa. Que os céus se abram sobre esta casa. Que anjos acampem ao redor, que nenhuma seta do inimigo prospere, que toda obra contrária seja desfeita agora em nome de Jesus. E ao final de cada dia, mesmo nos mais difíceis, que esta família se reúna em volta da Tua presença, mesmo que seja apenas com um suspiro de gratidão, e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Pois Tu és fiel, ó Deus. És o Deus de gerações, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E declaramos com fé: o Senhor te abençoe desde Sião, e vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Assim seja sobre nossa família. Ó Deus eterno, que sondas corações e conheces a estrutura de cada família, nós te pedimos. Entra nas áreas ocultas, nas histórias não contadas, nas feridas não curadas. Vai além das aparências, vai além das fotografias sorridentes. Visita o íntimo da casa, aquele ambiente onde ninguém vê, mas onde tudo acontece. Onde as discussões nascem, onde o desânimo cresce, onde as contas se acumulam e onde os sonhos às vezes se perdem. Que o teu Espírito Santo agora se mova como um vento suave, varrendo toda a poeira do passado, toda a dor guardada, toda a culpa e todo o ressentimento. Que o teu amor invada como luz,
dissipando toda a treva, todo sentimento de abandono, rejeição ou fracasso. Nós clamamos: traz cura emocional, cura relacional, cura espiritual. Onde houver frieza conjugal, reacende o fogo do amor verdadeiro. Onde houver distância entre pais e filhos, reconstrói pontes, refaz os laços com os fios do perdão. Onde houver ausência de propósito, planta visão, direção e esperança. Onde houver medo do futuro, instala a confiança plena no teu cuidado. Senhor, levantamos esta oração não apenas por necessidade, mas por fé. Cremos que famílias restauradas são sementes de avivamento. Cremos que quando um lar é curado, uma geração inteira é redimida. Por isso te pedimos, levanta pais que sejam sacerdotes em seus lares, que não apenas trabalhem para prover sustento, mas que orem, que liderem com mansidão, que sejam exemplo de fé, de amor e de integridade. Levanta mães que sejam colunas espirituais, mulheres de sabedoria e intercessão, que acolham, ensinem e inspirem. Fortalece os casais, que não desistam nas crises, que lutem juntos, que aprendam a se perdoar, a recomeçar, a crescer em ti. Protege os filhos, livra-os das más influências, guarda suas mentes da confusão do mundo, firma seus pés no caminho da justiça. Que eles tenham prazer na tua palavra, que sejam cheios do Espírito desde a juventude. Dá a eles discernimento, coragem e visão de futuro. Que sejam ousados como Daniel, fiéis como José, adoradores como Davi. Senhor, te pedimos também pela provisão, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Multiplica o que há nesta casa. Que cada recurso seja suficiente, que haja pão, mas também haja paz. Que o salário seja abençoado, que as portas de emprego se abram, que os talentos sejam reconhecidos, que as ideias frutifiquem. Que esta família prospere não por ambição egoísta, mas para testemunhar tua fidelidade. E onde houver dívidas, traz direção e libertação. Onde houver escassez, manifesta tua abundância. Onde houver portas fechadas, sopra teu favor. Que esta família viva o tempo do ainda hoje, o dia em que tudo muda, em que a resposta chega, em que o choro dá lugar ao cântico. Pai, intercedemos também pelas famílias que estão à beira da separação, que dormem sob o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Restaura o diálogo, renova os votos, cura as feridas antigas. Ajuda-os a se verem novamente com os olhos do amor. Reacende o primeiro amor, traz leveza e alegria ao convívio. Para aqueles que vivem sob luto, consolo. Para os que enfrentam doenças, cura. Para os que estão distantes, reconciliação. Para os que caminham cansados, descanso. Para os que perderam a fé, renovo. E se alguém nesta casa se sente esquecido, ignorado, pequeno, Senhor, visita esse coração agora. Mostra que cada um tem valor diante de ti. Que cada um é amado com um amor eterno, individual e incondicional. Que não há erro do passado que possa impedir teu mover no presente. Que não há história tão quebrada que tu não possas redimir. Que cada lágrima tem sido recolhida por ti, cada oração tem sido ouvida, cada passo em direção ao altar é notado pelo céu. Deus, que esta casa se torne um altar de adoração. Que aqui se ouçam risos, orações, louvores. Que a Bíblia não esteja apenas sobre uma mesa, mas aberta em cada coração. Que os vizinhos olhem e digam: ali mora uma família diferente, ali mora a paz, ali mora Deus. Senhor, com toda humildade, clamamos. Que essa família veja o cumprimento das promessas do Salmo 128. Que sejam bem-aventurados, que vejam o fruto do trabalho de suas mãos, que sejam felizes, que tudo lhes vá bem. Que contemplem a prosperidade da sua cidade, que vejam seus filhos e netos, e que a paz do Senhor reine para sempre sobre todos os que aqui vivem. Selamos esta oração com fé, com gratidão e com confiança total em Ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor, neste momento sagrado e silencioso, nos colocamos diante da Tua presença com um só clamor, a Tua bênção sobre a nossa família. Entregamos a Ti cada coração que habita o nosso lar,
cada respiração que ecoa entre essas paredes, cada passo dado por aqueles que amamos. Sabemos que a base de uma família sólida é construída sobre o teu amor, a tua palavra e o teu propósito. Por isso, hoje nós nos unimos em oração com base no Salmo 128, um salmo que revela o que acontece quando andamos nos teus caminhos. Quando te tememos e seguimos as tuas instruções, colhemos frutos de paz, provisão e bênçãos geracionais. Está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Senhor, nós te pedimos, planta em nosso lar esse temor santo. Que cada decisão seja conduzida pela tua sabedoria, que cada palavra falada entre nós seja temperada com graça e amor, que a alegria verdadeira brote mesmo nos dias mais simples, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos desanimar. Declaramos que o trabalho de nossas mãos será abençoado, o pão sobre nossa mesa virá com fartura e dignidade, não haverá escassez, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pedimos por unidade entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, que toda raiz de divisão, orgulho ou indiferença seja arrancada agora em nome de Jesus. Que cada ferida emocional, cada palavra maldita, cada silêncio doloroso seja curado pela tua presença. Toca agora, Espírito Santo, cada família que está ouvindo esta oração. Visita o esposo cansado, a esposa sobrecarregada, os filhos que enfrentam lutas silenciosas, os avós que oram em secreto. Que cada membro desta casa sinta o teu abraço hoje. Que esta família seja como uma oliveira frutífera, que floresça mesmo em meio às dificuldades, que permaneça de pé mesmo nos dias de seca. Que este lar seja um lugar de propósito, onde os dons sejam despertados, os sonhos alimentados, os valores firmados. Que as crianças cresçam conhecendo o teu nome e te amando de coração, que os jovens sejam direcionados pelos teus planos e que os adultos nunca deixem de confiar nas tuas promessas. E quando o medo bater, quando a insegurança tentar paralisar, quando a escassez rondar, que este lar se lembre de que o Senhor é o Deus da paz, da provisão e da promessa, aquele que sustenta com a tua mão poderosa. Que os céus se abram sobre esta casa. Que anjos acampem ao redor, que nenhuma seta do inimigo prospere, que toda obra contrária seja desfeita agora em nome de Jesus. E ao final de cada dia, mesmo nos mais difíceis, que esta família se reúna em volta da tua presença, mesmo que seja apenas com um suspiro de gratidão, e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Pois tu és fiel, ó Deus. És o Deus de gerações, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E declaramos com fé: o Senhor te abençoe desde Sião, e vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Assim seja sobre nossa família. Ó Deus eterno, que sondas corações e conheces a estrutura de cada família, nós te pedimos. Entra nas áreas ocultas, nas histórias não contadas, nas feridas não curadas. Vai além das aparências, vai além das fotografias sorridentes. Visita o íntimo da casa, aquele ambiente onde ninguém vê, mas onde tudo acontece. Onde as discussões nascem, onde o desânimo cresce, onde as contas se acumulam e onde os sonhos às vezes se perdem. Que o teu Espírito Santo agora se mova como um vento suave, varrendo toda a poeira do passado, toda a dor guardada, toda a culpa e todo o ressentimento. Que o teu amor invada como luz, dissipando toda a treva, todo o sentimento de abandono, rejeição ou fracasso. Nós clamamos: traz cura emocional, cura relacional, cura espiritual. Onde houver frieza conjugal, reacende o fogo do amor verdadeiro. Onde houver distância entre pais e filhos, reconstrói pontes, refaz os laços com os fios do perdão. Onde houver ausência de propósito, planta visão, direção e esperança. Onde houver medo do futuro, instala a confiança plena no teu cuidado. Senhor, levantamos esta oração não apenas por necessidade, mas por fé. Cremos que famílias restauradas são sementes de avivamento. Cremos que quando um lar é curado, uma geração inteira é redimida. Por isso te pedimos, levanta pais que sejam sacerdotes em seus lares, que não apenas trabalhem para prover sustento, mas que orem, que liderem com mansidão, que sejam exemplo de fé, de amor e de integridade.
Levanta mães que sejam colunas espirituais, mulheres de sabedoria e intercessão, que acolham, ensinem e inspirem. Fortalece os casais, que não desistam nas crises, que lutem juntos, que aprendam a se perdoar, a recomeçar, a crescer em ti. Protege os filhos, livra-os das más influências, guarda suas mentes da confusão do mundo, firma seus pés no caminho da justiça. Que eles tenham prazer na tua palavra, que sejam cheios do Espírito desde a juventude. Dá a eles discernimento, coragem e visão de futuro. Que sejam ousados como Daniel, fiéis como José, adoradores como Davi. Senhor, te pedimos também pela provisão, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Multiplica o que há nesta casa. Que cada recurso seja suficiente, que haja pão, mas também haja paz. Que o salário seja abençoado, que as portas de emprego se abram, que os talentos sejam reconhecidos, que as ideias frutifiquem. Que esta família prospere não por ambição egoísta, mas para testemunhar tua fidelidade. E onde houver dívidas, traz direção e libertação. Onde houver escassez, manifesta tua abundância. Onde houver portas fechadas, sopra teu favor. Que esta família viva o tempo do ainda hoje, o dia em que tudo muda, em que a resposta chega, em que o choro dá lugar ao cântico. Pai, intercedemos também pelas famílias que estão à beira da separação, que dormem sob o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Restaura o diálogo, renova os votos, cura as feridas antigas. Ajuda-os a se verem novamente com os olhos do amor. Reacende o primeiro amor, traz leveza e alegria ao convívio. Para aqueles que vivem sob luto, consolo. Para os que enfrentam doenças, cura. Para os que estão distantes, reconciliação. Para os que caminham cansados, descanso. Para os que perderam a fé, renovo. E se alguém nesta casa se sente esquecido, ignorado, pequeno, Senhor, visita esse coração agora. Mostra que cada um tem valor diante de ti. Que cada um é amado com um amor eterno, individual e incondicional. Que não há erro do passado que possa impedir teu mover no presente. Que não há história tão quebrada que tu não possas redimir. Que cada lágrima tem sido recolhida por ti, cada oração tem sido ouvida, cada passo em direção ao altar é notado pelo céu. Deus, que esta casa se torne um altar de adoração. Que aqui se ouçam risos, orações, louvores. Que a Bíblia não esteja apenas sobre uma mesa, mas aberta em cada coração. Que os vizinhos olhem e digam: ali mora uma família diferente, ali mora a paz, ali mora Deus. Senhor, com toda humildade, clamamos. Que essa família veja o cumprimento das promessas do Salmo 128. Que sejam bem-aventurados, que vejam o fruto do trabalho de suas mãos, que sejam felizes, que tudo lhes vá bem. Que contemplem a prosperidade da sua cidade, que vejam seus filhos e netos, e que a paz do Senhor reine para sempre sobre todos os que aqui vivem. Selamos esta oração com fé, com gratidão e com confiança total em Ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor, neste momento sagrado e silencioso, nos colocamos diante da Tua presença com um só clamor, a Tua bênção sobre a nossa família. Entregamos a Ti cada coração que habita o nosso lar, cada respiração que ecoa entre essas paredes, cada passo dado por aqueles que amamos. Sabemos que a base de uma família sólida é construída sobre o Teu amor, a Tua palavra e o Teu propósito. Por isso, hoje nós nos unimos em oração com base no Salmo 128, um salmo que revela o que acontece quando andamos nos Teus caminhos. Quando Te tememos e seguimos as Tuas instruções, colhemos frutos de paz, provisão e bênçãos geracionais. Está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Senhor, nós te pedimos, planta em nosso lar esse temor santo. Que cada decisão seja conduzida pela tua sabedoria, que cada palavra falada entre nós seja temperada com graça e amor, que a alegria verdadeira brote mesmo nos dias mais simples, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos desanimar. Declaramos que o trabalho de nossas mãos será abençoado,
O pão sobre nossa mesa virá com fartura e dignidade, não haverá escassez, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pedimos por unidade entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais. Que toda raiz de divisão, orgulho ou indiferença seja arrancada agora em nome de Jesus. Que cada ferida emocional, cada palavra maldita, cada silêncio doloroso seja curado pela tua presença. Toca agora, Espírito Santo, cada família que está ouvindo esta oração. Visita o esposo cansado, a esposa sobrecarregada, os filhos que enfrentam lutas silenciosas, os avós que oram em secreto. Que cada membro desta casa sinta o teu abraço hoje. Que esta família seja como uma oliveira frutífera, que floresça mesmo em meio às dificuldades, que permaneça de pé mesmo nos dias de seca. Que este lar seja um lugar de propósito, onde os dons sejam despertados, os sonhos alimentados, os valores firmados. Que as crianças cresçam conhecendo o teu nome e te amando de coração, que os jovens sejam direcionados pelos teus planos e que os adultos nunca deixem de confiar nas tuas promessas. E quando o medo bater, quando a insegurança tentar paralisar, quando a escassez rondar, que este lar se lembre de que o Senhor é o Deus da paz, da provisão e da promessa, aquele que sustenta com a tua mão poderosa. Que os céus se abram sobre esta casa. Que anjos acampem ao redor, que nenhuma seta do inimigo prospere, que toda obra contrária seja desfeita agora em nome de Jesus. E ao final de cada dia, mesmo nos mais difíceis, que esta família se reúna em volta da tua presença, mesmo que seja apenas com um suspiro de gratidão, e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Pois tu és fiel, ó Deus. És o Deus de gerações, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E declaramos com fé: o Senhor te abençoe desde Sião, e vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Assim seja sobre nossa família. Ó Deus eterno, que sondas corações e conheces a estrutura de cada família, nós te pedimos. Entra nas áreas ocultas, nas histórias não contadas, nas feridas não curadas. Vai além das aparências, vai além das fotografias sorridentes. Visita o íntimo da casa, aquele ambiente onde ninguém vê, mas onde tudo acontece. Onde as discussões nascem, onde o desânimo cresce, onde as contas se acumulam e onde os sonhos às vezes se perdem. Que o teu Espírito Santo agora se mova como um vento suave, varrendo toda a poeira do passado, toda a dor guardada, toda a culpa e todo o ressentimento. Que o teu amor invada como luz, dissipando toda a treva, todo o sentimento de abandono, rejeição ou fracasso. Nós clamamos: traz cura emocional, cura relacional, cura espiritual. Onde houver frieza conjugal, reacende o fogo do amor verdadeiro. Onde houver distância entre pais e filhos, reconstrói pontes, refaz os laços com os fios do perdão. Onde houver ausência de propósito, planta visão, direção e esperança. Onde houver medo do futuro, instala a confiança plena no teu cuidado. Senhor, levantamos esta oração não apenas por necessidade, mas por fé. Cremos que famílias restauradas são sementes de avivamento. Cremos que quando um lar é curado, uma geração inteira é redimida. Por isso te pedimos, levanta pais que sejam sacerdotes em seus lares, que não apenas trabalhem para prover sustento, mas que orem, que liderem com mansidão, que sejam exemplo de fé, de amor e de integridade. Levanta mães que sejam colunas espirituais, mulheres de sabedoria e intercessão, que acolham, ensinem e inspirem. Fortalece os casais, que não desistam nas crises, que lutem juntos, que aprendam a se perdoar, a recomeçar, a crescer em ti. Protege os filhos, livra-os das más influências, guarda suas mentes da confusão do mundo, firma seus pés no caminho da justiça. Que eles tenham prazer na tua palavra, que sejam cheios do Espírito desde a juventude. Dá a eles discernimento, coragem e visão de futuro. Que sejam ousados como Daniel, fiéis como José, adoradores como Davi. Senhor, te pedimos também pela provisão, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Multiplica o que há nesta casa. Que cada recurso seja suficiente, que haja pão, mas também haja paz. Que o salário seja abençoado, que as portas de emprego se abram, que os talentos sejam reconhecidos,
que as ideias frutifiquem. Que esta família prospere não por ambição egoísta, mas para testemunhar tua fidelidade. E onde houver dívidas, traz direção e libertação. Onde houver escassez, manifesta tua abundância. Onde houver portas fechadas, sopra teu favor. Que esta família viva o tempo do ainda hoje, o dia em que tudo muda, em que a resposta chega, em que o choro dá lugar ao cântico. Pai, intercedemos também pelas famílias que estão à beira da separação, que dormem sob o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Restaura o diálogo, renova os votos, cura as feridas antigas. Ajuda-os a se verem novamente com os olhos do amor. Reacende o primeiro amor, traz leveza e alegria ao convívio. Para aqueles que vivem sob luto, consolo. Para os que enfrentam doenças, cura. Para os que estão distantes, reconciliação. Para os que caminham cansados, descanso. Para os que perderam a fé, renovo. E se alguém nesta casa se sente esquecido, ignorado, pequeno, Senhor, visita esse coração agora. Mostra que cada um tem valor diante de ti. Que cada um é amado com um amor eterno, individual e incondicional. Que não há erro do passado que possa impedir teu mover no presente. Que não há história tão quebrada que tu não possas redimir. Que cada lágrima tem sido recolhida por ti, cada oração tem sido ouvida, cada passo em direção ao altar é notado pelo céu. Deus, que esta casa se torne um altar de adoração. Que aqui se ouçam risos, orações, louvores. Que a Bíblia não esteja apenas sobre uma mesa, mas aberta em cada coração. Que os vizinhos olhem e digam: ali mora uma família diferente, ali mora a paz, ali mora Deus. Senhor, com toda humildade, clamamos. Que essa família veja o cumprimento das promessas do Salmo 128. Que sejam bem-aventurados, que vejam o fruto do trabalho de suas mãos, que sejam felizes, que tudo lhes vá bem. Que contemplem a prosperidade da sua cidade, que vejam seus filhos e netos, e que a paz do Senhor reine para sempre sobre todos os que aqui vivem. Selamos esta oração com fé, com gratidão e com confiança total em Ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor, neste momento sagrado e silencioso, nos colocamos diante da Tua presença com um só clamor, a Tua bênção sobre a nossa família. Entregamos a Ti cada coração que habita o nosso lar, cada respiração que ecoa entre essas paredes, cada passo dado por aqueles que amamos. Sabemos que a base de uma família sólida é construída sobre o Teu amor, a Tua palavra e o Teu propósito. Por isso, hoje nós nos unimos em oração com base no Salmo 128, um salmo que revela o que acontece quando andamos nos Teus caminhos. Quando Te tememos e seguimos as Tuas instruções, colhemos frutos de paz, provisão e bênçãos geracionais. Está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Senhor, nós te pedimos, planta em nosso lar esse temor santo. Que cada decisão seja conduzida pela tua sabedoria, que cada palavra falada entre nós seja temperada com graça e amor, que a alegria verdadeira brote mesmo nos dias mais simples, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos desanimar. Declaramos que o trabalho de nossas mãos será abençoado, o pão sobre nossa mesa virá com fartura e dignidade, não haverá escassez, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pedimos por unidade entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, que toda raiz de divisão, orgulho ou indiferença seja arrancada agora em nome de Jesus. Que cada ferida emocional, cada palavra maldita, cada silêncio doloroso seja curado pela tua presença. Toca agora, Espírito Santo, cada família que está ouvindo esta oração. Visita o esposo cansado, a esposa sobrecarregada, os filhos que enfrentam lutas silenciosas, os avós que oram em secreto. Que cada membro desta casa sinta o teu abraço hoje. Que esta família seja como uma oliveira frutífera, que floresça mesmo em meio às dificuldades, que permaneça de pé mesmo nos dias de seca. Que este lar seja um lugar de propósito, onde os dons sejam despertados, os sonhos alimentados, os valores firmados. Que as crianças cresçam conhecendo o teu nome e te amando de coração.
Que os jovens sejam direcionados pelos teus planos e que os adultos nunca deixem de confiar nas tuas promessas. E quando o medo bater, quando a insegurança tentar paralisar, quando a escassez rondar, que este lar se lembre de que o Senhor é o Deus da paz, da provisão e da promessa, aquele que sustenta com a tua mão poderosa. Que os céus se abram sobre esta casa. Que anjos acampem ao redor, que nenhuma seta do inimigo prospere, que toda obra contrária seja desfeita agora em nome de Jesus. E ao final de cada dia, mesmo nos mais difíceis, que esta família se reúna em volta da tua presença, mesmo que seja apenas com um suspiro de gratidão, e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Pois tu és fiel, ó Deus. És o Deus de gerações, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E declaramos com fé: o Senhor te abençoe desde Sião, e vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Assim seja sobre nossa família. Ó Deus eterno, que sondas corações e conheces a estrutura de cada família, nós te pedimos. Entra nas áreas ocultas, nas histórias não contadas, nas feridas não curadas. Vai além das aparências, vai além das fotografias sorridentes. Visita o íntimo da casa, aquele ambiente onde ninguém vê, mas onde tudo acontece. Onde as discussões nascem, onde o desânimo cresce, onde as contas se acumulam e onde os sonhos às vezes se perdem. Que o teu Espírito Santo agora se mova como um vento suave, varrendo toda a poeira do passado, toda a dor guardada, toda a culpa e todo o ressentimento. Que o teu amor invada como luz, dissipando toda a treva, todo o sentimento de abandono, rejeição ou fracasso. Nós clamamos: traz cura emocional, cura relacional, cura espiritual. Onde houver frieza conjugal, reacende o fogo do amor verdadeiro. Onde houver distância entre pais e filhos, reconstrói pontes, refaz os laços com os fios do perdão. Onde houver ausência de propósito, planta visão, direção e esperança. Onde houver medo do futuro, instala a confiança plena no teu cuidado. Senhor, levantamos esta oração não apenas por necessidade, mas por fé. Cremos que famílias restauradas são sementes de avivamento. Cremos que quando um lar é curado, uma geração inteira é redimida. Por isso te pedimos, levanta pais que sejam sacerdotes em seus lares, que não apenas trabalhem para prover sustento, mas que orem, que liderem com mansidão, que sejam exemplo de fé, de amor e de integridade. Levanta mães que sejam colunas espirituais, mulheres de sabedoria e intercessão, que acolham, ensinem e inspirem. Fortalece os casais, que não desistam nas crises, que lutem juntos, que aprendam a se perdoar, a recomeçar, a crescer em ti. Protege os filhos, livra-os das más influências, guarda suas mentes da confusão do mundo, firma seus pés no caminho da justiça. Que eles tenham prazer na tua palavra, que sejam cheios do Espírito desde a juventude. Dá a eles discernimento, coragem e visão de futuro. Que sejam ousados como Daniel, fiéis como José, adoradores como Davi. Senhor, te pedimos também pela provisão, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Multiplica o que há nesta casa. Que cada recurso seja suficiente, que haja pão, mas também haja paz. Que o salário seja abençoado, que as portas de emprego se abram, que os talentos sejam reconhecidos, que as ideias frutifiquem. Que esta família prospere não por ambição egoísta, mas para testemunhar tua fidelidade. E onde houver dívidas, traz direção e libertação. Onde houver escassez, manifesta tua abundância. Onde houver portas fechadas, sopra teu favor. Que esta família viva o tempo do ainda hoje, o dia em que tudo muda, em que a resposta chega, em que o choro dá lugar ao cântico. Pai, intercedemos também pelas famílias que estão à beira da separação, que dormem sob o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Restaura o diálogo, renova os votos, cura as feridas antigas. Ajuda-os a se verem novamente com os olhos do amor. Reacende o primeiro amor, traz leveza e alegria ao convívio. Para aqueles que vivem sob luto, consolo. Para os que enfrentam doenças, cura. Para os que estão distantes, reconciliação. Para os que caminham cansados, descanso. Para os que perderam a fé,
renovo. E se alguém nesta casa se sente esquecido, ignorado, pequeno, Senhor, visita esse coração agora. Mostra que cada um tem valor diante de ti. Que cada um é amado com um amor eterno, individual e incondicional. Que não há erro do passado que possa impedir teu mover no presente. Que não há história tão quebrada que tu não possas redimir. Que cada lágrima tem sido recolhida por ti, cada oração tem sido ouvida, cada passo em direção ao altar é notado pelo céu. Deus, que esta casa se torne um altar de adoração. Que aqui se ouçam risos, orações, louvores. Que a Bíblia não esteja apenas sobre uma mesa, mas aberta em cada coração. Que os vizinhos olhem e digam: ali mora uma família diferente, ali mora a paz, ali mora Deus. Senhor, com toda humildade, clamamos. Que essa família veja o cumprimento das promessas do Salmo 128. Que sejam bem-aventurados, que vejam o fruto do trabalho de suas mãos, que sejam felizes, que tudo lhes vá bem. Que contemplem a prosperidade da sua cidade, que vejam seus filhos e netos, e que a paz do Senhor reine para sempre sobre todos os que aqui vivem. Selamos esta oração com fé, com gratidão e com confiança total em Ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor, neste momento sagrado e silencioso, nos colocamos diante da Tua presença com um só clamor, a Tua bênção sobre a nossa família. Entregamos a Ti cada coração que habita o nosso lar, cada respiração que ecoa entre essas paredes, cada passo dado por aqueles que amamos. Sabemos que a base de uma família sólida é construída sobre o Teu amor, a Tua palavra e o Teu propósito. Por isso, hoje nós nos unimos em oração com base no Salmo 128, um salmo que revela o que acontece quando andamos nos Teus caminhos. Quando Te tememos e seguimos as Tuas instruções, colhemos frutos de paz, provisão e bênçãos geracionais. Está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Senhor, nós te pedimos, planta em nosso lar esse temor santo. Que cada decisão seja conduzida pela tua sabedoria, que cada palavra falada entre nós seja temperada com graça e amor, que a alegria verdadeira brote mesmo nos dias mais simples, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos desanimar. Declaramos que o trabalho de nossas mãos será abençoado, o pão sobre nossa mesa virá com fartura e dignidade, não haverá escassez, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pedimos por unidade entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais. Que toda raiz de divisão, orgulho ou indiferença seja arrancada agora em nome de Jesus. Que cada ferida emocional, cada palavra maldita, cada silêncio doloroso seja curado pela Tua presença. Toca agora, Espírito Santo, cada família que está ouvindo esta oração. Visita o esposo cansado, a esposa sobrecarregada, os filhos que enfrentam lutas silenciosas, os avós que oram em secreto. Que cada membro desta casa sinta o Teu abraço hoje. Que esta família seja como uma oliveira frutífera, que floresça mesmo em meio às dificuldades, que permaneça de pé mesmo nos dias de seca. Que este lar seja um lugar de propósito, onde os dons sejam despertados, os sonhos alimentados, os valores firmados. Que as crianças cresçam conhecendo o Teu nome e Te amando de coração, que os jovens sejam direcionados pelos Teus planos e que os adultos nunca deixem de confiar nas Tuas promessas. E quando o medo bater, quando a insegurança tentar paralisar, quando a escassez rondar, que este lar se lembre de que o Senhor é o Deus da paz, da provisão e da promessa, aquele que sustenta com a Tua mão poderosa. Que os céus se abram sobre esta casa. Que anjos acampem ao redor, que nenhuma seta do inimigo prospere, que toda obra contrária seja desfeita agora em nome de Jesus. E ao final de cada dia, mesmo nos mais difíceis, que esta família se reúna em volta da Tua presença, mesmo que seja apenas com um suspiro de gratidão, e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Pois Tu és fiel, ó Deus. És o Deus de gerações, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E declaramos com fé: o Senhor te abençoe desde Sião, e vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel.
Assim seja sobre nossa família. Ó Deus eterno, que sondas corações e conheces a estrutura de cada família, nós te pedimos. Entra nas áreas ocultas, nas histórias não contadas, nas feridas não curadas. Vai além das aparências, vai além das fotografias sorridentes. Visita o íntimo da casa, aquele ambiente onde ninguém vê, mas onde tudo acontece. Onde as discussões nascem, onde o desânimo cresce, onde as contas se acumulam e onde os sonhos às vezes se perdem. Que o teu Espírito Santo agora se mova como um vento suave, varrendo toda a poeira do passado, toda a dor guardada, toda a culpa e todo o ressentimento. Que o teu amor invada como luz, dissipando toda a treva, todo o sentimento de abandono, rejeição ou fracasso. Nós clamamos: traz cura emocional, cura relacional, cura espiritual. Onde houver frieza conjugal, reacende o fogo do amor verdadeiro. Onde houver distância entre pais e filhos, reconstrói pontes, refaz os laços com os fios do perdão. Onde houver ausência de propósito, planta visão, direção e esperança. Onde houver medo do futuro, instala a confiança plena no teu cuidado. Senhor, levantamos esta oração não apenas por necessidade, mas por fé. Cremos que famílias restauradas são sementes de avivamento. Cremos que quando um lar é curado, uma geração inteira é redimida. Por isso te pedimos, levanta pais que sejam sacerdotes em seus lares, que não apenas trabalhem para prover sustento, mas que orem, que liderem com mansidão, que sejam exemplo de fé, de amor e de integridade. Levanta mães que sejam colunas espirituais, mulheres de sabedoria e intercessão, que acolham, ensinem e inspirem. Fortalece os casais, que não desistam nas crises, que lutem juntos, que aprendam a se perdoar, a recomeçar, a crescer em ti. Protege os filhos, livra-os das más influências, guarda suas mentes da confusão do mundo, firma seus pés no caminho da justiça. Que eles tenham prazer na tua palavra, que sejam cheios do Espírito desde a juventude. Dá a eles discernimento, coragem e visão de futuro. Que sejam ousados como Daniel, fiéis como José, adoradores como Davi. Senhor, te pedimos também pela provisão, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Multiplica o que há nesta casa. Que cada recurso seja suficiente, que haja pão, mas também haja paz. Que o salário seja abençoado, que as portas de emprego se abram, que os talentos sejam reconhecidos, que as ideias frutifiquem. Que esta família prospere não por ambição egoísta, mas para testemunhar tua fidelidade. E onde houver dívidas, traz direção e libertação. Onde houver escassez, manifesta tua abundância. Onde houver portas fechadas, sopra teu favor. Que esta família viva o tempo do ainda hoje, o dia em que tudo muda, em que a resposta chega, em que o choro dá lugar ao cântico. Pai, intercedemos também pelas famílias que estão à beira da separação, que dormem sob o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Restaura o diálogo, renova os votos, cura as feridas antigas. Ajuda-os a se verem novamente com os olhos do amor. Reacende o primeiro amor, traz leveza e alegria ao convívio. Para aqueles que vivem sob luto, consolo. Para os que enfrentam doenças, cura. Para os que estão distantes, reconciliação. Para os que caminham cansados, descanso. Para os que perderam a fé, renovo. E se alguém nesta casa se sente esquecido, ignorado, pequeno, Senhor, visita esse coração agora. Mostra que cada um tem valor diante de ti. Que cada um é amado com um amor eterno, individual e incondicional. Que não há erro do passado que possa impedir teu mover no presente. Que não há história tão quebrada que tu não possas redimir. Que cada lágrima tem sido recolhida por ti, cada oração tem sido ouvida, cada passo em direção ao altar é notado pelo céu. Deus, que esta casa se torne um altar de adoração. Que aqui se ouçam risos, orações, louvores. Que a Bíblia não esteja apenas sobre uma mesa, mas aberta em cada coração. Que os vizinhos olhem e digam: ali mora uma família diferente, ali mora a paz, ali mora Deus. Senhor, com toda humildade, clamamos. Que essa família veja o cumprimento das promessas do Salmo 128. Que sejam bem-aventurados,
que vejam o fruto do trabalho de suas mãos, que sejam felizes, que tudo lhes vá bem. Que contemplem a prosperidade da sua cidade, que vejam seus filhos e netos, e que a paz do Senhor reine para sempre sobre todos os que aqui vivem. Selamos esta oração com fé, com gratidão e com confiança total em Ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor, neste momento sagrado e silencioso, nos colocamos diante da Tua presença com um só clamor, a Tua bênção sobre a nossa família. Entregamos a Ti cada coração que habita o nosso lar, cada respiração que ecoa entre essas paredes, cada passo dado por aqueles que amamos. Sabemos que a base de uma família sólida é construída sobre o Teu amor, a Tua palavra e o Teu propósito. Por isso, hoje nós nos unimos em oração com base no Salmo 128, um salmo que revela o que acontece quando andamos nos Teus caminhos. Quando Te tememos e seguimos as Tuas instruções, colhemos frutos de paz, provisão e bênçãos geracionais. Está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de Tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Senhor, nós Te pedimos, planta em nosso lar esse temor santo. Que cada decisão seja conduzida pela Tua sabedoria, que cada palavra falada entre nós seja temperada com graça e amor, que a alegria verdadeira brote mesmo nos dias mais simples, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos desanimar. Declaramos que o trabalho de nossas mãos será abençoado, o pão sobre nossa mesa virá com fartura e dignidade, não haverá escassez, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pedimos por unidade entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais. Que toda raiz de divisão, orgulho ou indiferença seja arrancada agora em nome de Jesus. Que cada ferida emocional, cada palavra maldita, cada silêncio doloroso seja curado pela Tua presença. Toca agora, Espírito Santo, cada família que está ouvindo esta oração. Visita o esposo cansado, a esposa sobrecarregada, os filhos que enfrentam lutas silenciosas, os avós que oram em secreto. Que cada membro desta casa sinta o Teu abraço hoje. Que esta família seja como uma oliveira frutífera, que floresça mesmo em meio às dificuldades, que permaneça de pé mesmo nos dias de seca. Que este lar seja um lugar de propósito, onde os dons sejam despertados, os sonhos alimentados, os valores firmados. Que as crianças cresçam conhecendo o Teu nome e Te amando de coração, que os jovens sejam direcionados pelos Teus planos e que os adultos nunca deixem de confiar nas Tuas promessas. E quando o medo bater, quando a insegurança tentar paralisar, quando a escassez rondar, que este lar se lembre de que o Senhor é o Deus da paz, da provisão e da promessa, aquele que sustenta com a Tua mão poderosa. Que os céus se abram sobre esta casa. Que anjos acampem ao redor, que nenhuma seta do inimigo prospere, que toda obra contrária seja desfeita agora em nome de Jesus. E ao final de cada dia, mesmo nos mais difíceis, que esta família se reúna em volta da Tua presença, mesmo que seja apenas com um suspiro de gratidão, e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Pois Tu és fiel, ó Deus. És o Deus de gerações, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E declaramos com fé: o Senhor te abençoe desde Sião, e vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Assim seja sobre nossa família. Ó Deus eterno, que sondas corações e conheces a estrutura de cada família, nós te pedimos. Entra nas áreas ocultas, nas histórias não contadas, nas feridas não curadas. Vai além das aparências, vai além das fotografias sorridentes. Visita o íntimo da casa, aquele ambiente onde ninguém vê, mas onde tudo acontece. Onde as discussões nascem, onde o desânimo cresce, onde as contas se acumulam e onde os sonhos às vezes se perdem. Que o teu Espírito Santo agora se mova como um vento suave, varrendo toda a poeira do passado, toda a dor guardada, toda a culpa e todo o ressentimento. Que o teu amor invada como luz, dissipando toda a treva, todo o sentimento de abandono, rejeição ou fracasso. Nós clamamos: traz cura emocional, cura relacional, cura espiritual. Onde houver frieza conjugal, reacende o fogo do amor verdadeiro. Onde houver distância entre pais e filhos, reconstrói pontes,
refaz os laços com os fios do perdão. Onde houver ausência de propósito, planta visão, direção e esperança. Onde houver medo do futuro, instala a confiança plena no teu cuidado. Senhor, levantamos esta oração não apenas por necessidade, mas por fé. Cremos que famílias restauradas são sementes de avivamento. Cremos que quando um lar é curado, uma geração inteira é redimida. Por isso te pedimos, levanta pais que sejam sacerdotes em seus lares, que não apenas trabalhem para prover sustento, mas que orem, que liderem com mansidão, que sejam exemplo de fé, de amor e de integridade. Levanta mães que sejam colunas espirituais, mulheres de sabedoria e intercessão, que acolham, ensinem e inspirem. Fortalece os casais, que não desistam nas crises, que lutem juntos, que aprendam a se perdoar, a recomeçar, a crescer em ti. Protege os filhos, livra-os das más influências, guarda suas mentes da confusão do mundo, firma seus pés no caminho da justiça. Que eles tenham prazer na tua palavra, que sejam cheios do Espírito desde a juventude. Dá a eles discernimento, coragem e visão de futuro. Que sejam ousados como Daniel, fiéis como José, adoradores como Davi. Senhor, te pedimos também pela provisão, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Multiplica o que há nesta casa. Que cada recurso seja suficiente, que haja pão, mas também haja paz. Que o salário seja abençoado, que as portas de emprego se abram, que os talentos sejam reconhecidos, que as ideias frutifiquem. Que esta família prospere não por ambição egoísta, mas para testemunhar tua fidelidade. E onde houver dívidas, traz direção e libertação. Onde houver escassez, manifesta tua abundância. Onde houver portas fechadas, sopra teu favor. Que esta família viva o tempo do ainda hoje, o dia em que tudo muda, em que a resposta chega, em que o choro dá lugar ao cântico. Pai, intercedemos também pelas famílias que estão à beira da separação, que dormem sob o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Restaura o diálogo, renova os votos, cura as feridas antigas. Ajuda-os a se verem novamente com os olhos do amor. Reacende o primeiro amor, traz leveza e alegria ao convívio. Para aqueles que vivem sob luto, consolo. Para os que enfrentam doenças, cura. Para os que estão distantes, reconciliação. Para os que caminham cansados, descanso. Para os que perderam a fé, renovo. E se alguém nesta casa se sente esquecido, ignorado, pequeno, Senhor, visita esse coração agora. Mostra que cada um tem valor diante de ti. Que cada um é amado com um amor eterno, individual e incondicional. Que não há erro do passado que possa impedir teu mover no presente. Que não há história tão quebrada que tu não possas redimir. Que cada lágrima tem sido recolhida por ti, cada oração tem sido ouvida, cada passo em direção ao altar é notado pelo céu. Deus, que esta casa se torne um altar de adoração. Que aqui se ouçam risos, orações, louvores. Que a Bíblia não esteja apenas sobre uma mesa, mas aberta em cada coração. Que os vizinhos olhem e digam: ali mora uma família diferente, ali mora a paz, ali mora Deus. Senhor, com toda humildade, clamamos. Que essa família veja o cumprimento das promessas do Salmo 128. Que sejam bem-aventurados, que vejam o fruto do trabalho de suas mãos, que sejam felizes, que tudo lhes vá bem. Que contemplem a prosperidade da sua cidade, que vejam seus filhos e netos, e que a paz do Senhor reine para sempre sobre todos os que aqui vivem. Selamos esta oração com fé, com gratidão e com confiança total em Ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor, neste momento sagrado e silencioso, nos colocamos diante da Tua presença com um só clamor, a Tua bênção sobre a nossa família. Entregamos a Ti cada coração que habita o nosso lar, cada respiração que ecoa entre essas paredes, cada passo dado por aqueles que amamos. Sabemos que a base de uma família sólida é construída sobre o Teu amor, a Tua palavra e o Teu propósito. Por isso, hoje nós nos unimos em oração com base no Salmo 128, um salmo que revela o que acontece quando andamos nos Teus caminhos,
quando te tememos e seguimos as tuas instruções, colhemos frutos de paz, provisão e bênçãos geracionais. Está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Senhor, nós te pedimos, planta em nosso lar esse temor santo. Que cada decisão seja conduzida pela tua sabedoria, que cada palavra falada entre nós seja temperada com graça e amor, que a alegria verdadeira brote mesmo nos dias mais simples, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos desanimar. Declaramos que o trabalho de nossas mãos será abençoado, o pão sobre nossa mesa virá com fartura e dignidade, não haverá escassez, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pedimos por unidade entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, que toda raiz de divisão, orgulho ou indiferença seja arrancada agora em nome de Jesus. Que cada ferida emocional, cada palavra maldita, cada silêncio doloroso seja curado pela tua presença. Toca agora, Espírito Santo, cada família que está ouvindo esta oração. Visita o esposo cansado, a esposa sobrecarregada, os filhos que enfrentam lutas silenciosas, os avós que oram em secreto. Que cada membro desta casa sinta o teu abraço hoje. Que esta família seja como uma oliveira frutífera, que floresça mesmo em meio às dificuldades, que permaneça de pé mesmo nos dias de seca. Que este lar seja um lugar de propósito, onde os dons sejam despertados, os sonhos alimentados, os valores firmados. Que as crianças cresçam conhecendo o teu nome e te amando de coração, que os jovens sejam direcionados pelos teus planos e que os adultos nunca deixem de confiar nas tuas promessas. E quando o medo bater, quando a insegurança tentar paralisar, quando a escassez rondar, que este lar se lembre de que o Senhor é o Deus da paz, da provisão e da promessa, aquele que sustenta com a tua mão poderosa. Que os céus se abram sobre esta casa. Que anjos acampem ao redor, que nenhuma seta do inimigo prospere, que toda obra contrária seja desfeita agora em nome de Jesus. E ao final de cada dia, mesmo nos mais difíceis, que esta família se reúna em volta da tua presença, mesmo que seja apenas com um suspiro de gratidão, e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Pois tu és fiel, ó Deus. És o Deus de gerações, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E declaramos com fé: o Senhor te abençoe desde Sião, e vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Assim seja sobre nossa família. Ó Deus eterno, que sondas corações e conheces a estrutura de cada família, nós te pedimos. Entra nas áreas ocultas, nas histórias não contadas, nas feridas não curadas. Vai além das aparências, vai além das fotografias sorridentes. Visita o íntimo da casa, aquele ambiente onde ninguém vê, mas onde tudo acontece. Onde as discussões nascem, onde o desânimo cresce, onde as contas se acumulam e onde os sonhos às vezes se perdem. Que o teu Espírito Santo agora se mova como um vento suave, varrendo toda a poeira do passado, toda a dor guardada, toda a culpa e todo o ressentimento. Que o teu amor invada como luz, dissipando toda a treva, todo o sentimento de abandono, rejeição ou fracasso. Nós clamamos: traz cura emocional, cura relacional, cura espiritual. Onde houver frieza conjugal, reacende o fogo do amor verdadeiro. Onde houver distância entre pais e filhos, reconstrói pontes, refaz os laços com os fios do perdão. Onde houver ausência de propósito, planta visão, direção e esperança. Onde houver medo do futuro, instala a confiança plena no teu cuidado. Senhor, levantamos esta oração não apenas por necessidade, mas por fé. Cremos que famílias restauradas são sementes de avivamento. Cremos que quando um lar é curado, uma geração inteira é redimida. Por isso te pedimos, levanta pais que sejam sacerdotes em seus lares, que não apenas trabalhem para prover sustento, mas que orem, que liderem com mansidão, que sejam exemplo de fé, de amor e de integridade. Levanta mães que sejam colunas espirituais, mulheres de sabedoria e intercessão, que acolham, ensinem e inspirem. Fortalece os casais, que não desistam nas crises, que lutem juntos, que aprendam a se perdoar, a recomeçar, a crescer em ti. Protege os filhos, livra-os das más influências, guarda suas mentes da confusão do mundo,
firma seus pés no caminho da justiça. Que eles tenham prazer na tua palavra, que sejam cheios do Espírito desde a juventude. Dá a eles discernimento, coragem e visão de futuro. Que sejam ousados como Daniel, fiéis como José, adoradores como Davi. Senhor, te pedimos também pela provisão, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Multiplica o que há nesta casa. Que cada recurso seja suficiente, que haja pão, mas também haja paz. Que o salário seja abençoado, que as portas de emprego se abram, que os talentos sejam reconhecidos, que as ideias frutifiquem. Que esta família prospere não por ambição egoísta, mas para testemunhar tua fidelidade. E onde houver dívidas, traz direção e libertação. Onde houver escassez, manifesta tua abundância. Onde houver portas fechadas, sopra teu favor. Que esta família viva o tempo do ainda hoje, o dia em que tudo muda, em que a resposta chega, em que o choro dá lugar ao cântico. Pai, intercedemos também pelas famílias que estão à beira da separação, que dormem sob o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Restaura o diálogo, renova os votos, cura as feridas antigas. Ajuda-os a se verem novamente com os olhos do amor. Reacende o primeiro amor, traz leveza e alegria ao convívio. Para aqueles que vivem sob luto, consolo. Para os que enfrentam doenças, cura. Para os que estão distantes, reconciliação. Para os que caminham cansados, descanso. Para os que perderam a fé, renovo. E se alguém nesta casa se sente esquecido, ignorado, pequeno, Senhor, visita esse coração agora. Mostra que cada um tem valor diante de ti. Que cada um é amado com um amor eterno, individual e incondicional. Que não há erro do passado que possa impedir teu mover no presente. Que não há história tão quebrada que tu não possas redimir. Que cada lágrima tem sido recolhida por ti, cada oração tem sido ouvida, cada passo em direção ao altar é notado pelo céu. Deus, que esta casa se torne um altar de adoração. Que aqui se ouçam risos, orações, louvores. Que a Bíblia não esteja apenas sobre uma mesa, mas aberta em cada coração. Que os vizinhos olhem e digam: ali mora uma família diferente, ali mora a paz, ali mora Deus. Senhor, com toda humildade, clamamos. Que essa família veja o cumprimento das promessas do Salmo 128. Que sejam bem-aventurados, que vejam o fruto do trabalho de suas mãos, que sejam felizes, que tudo lhes vá bem. Que contemplem a prosperidade da sua cidade, que vejam seus filhos e netos, e que a paz do Senhor reine para sempre sobre todos os que aqui vivem. Selamos esta oração com fé, com gratidão e com confiança total em Ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor, neste momento sagrado e silencioso, nos colocamos diante da Tua presença com um só clamor, a Tua bênção sobre a nossa família. Entregamos a Ti cada coração que habita o nosso lar, cada respiração que ecoa entre essas paredes, cada passo dado por aqueles que amamos. Sabemos que a base de uma família sólida é construída sobre o Teu amor, a Tua palavra e o Teu propósito. Por isso, hoje nós nos unimos em oração com base no Salmo 128, um salmo que revela o que acontece quando andamos nos Teus caminhos. Quando Te tememos e seguimos as Tuas instruções, colhemos frutos de paz, provisão e bênçãos geracionais. Está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Senhor, nós te pedimos, planta em nosso lar esse temor santo. Que cada decisão seja conduzida pela tua sabedoria, que cada palavra falada entre nós seja temperada com graça e amor, que a alegria verdadeira brote mesmo nos dias mais simples, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos desanimar. Declaramos que o trabalho de nossas mãos será abençoado, o pão sobre nossa mesa virá com fartura e dignidade, não haverá escassez, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pedimos por unidade entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, que toda raiz de divisão, orgulho ou indiferença seja arrancada agora em nome de Jesus. Que cada ferida emocional, cada palavra maldita,
cada silêncio doloroso seja curado pela tua presença. Toca agora, Espírito Santo, cada família que está ouvindo esta oração. Visita o esposo cansado, a esposa sobrecarregada, os filhos que enfrentam lutas silenciosas, os avós que oram em secreto. Que cada membro desta casa sinta o teu abraço hoje. Que esta família seja como uma oliveira frutífera, que floresça mesmo em meio às dificuldades, que permaneça de pé mesmo nos dias de seca. Que este lar seja um lugar de propósito, onde os dons sejam despertados, os sonhos alimentados, os valores firmados. Que as crianças cresçam conhecendo o teu nome e te amando de coração, que os jovens sejam direcionados pelos teus planos e que os adultos nunca deixem de confiar nas tuas promessas. E quando o medo bater, quando a insegurança tentar paralisar, quando a escassez rondar, que este lar se lembre de que o Senhor é o Deus da paz, da provisão e da promessa, aquele que sustenta com a tua mão poderosa. Que os céus se abram sobre esta casa. Que anjos acampem ao redor, que nenhuma seta do inimigo prospere, que toda obra contrária seja desfeita agora em nome de Jesus. E ao final de cada dia, mesmo nos mais difíceis, que esta família se reúna em volta da tua presença, mesmo que seja apenas com um suspiro de gratidão, e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Pois tu és fiel, ó Deus. És o Deus de gerações, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E declaramos com fé: o Senhor te abençoe desde Sião, e vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Assim seja sobre nossa família. Ó Deus eterno, que sondas corações e conheces a estrutura de cada família, nós te pedimos. Entra nas áreas ocultas, nas histórias não contadas, nas feridas não curadas. Vai além das aparências, vai além das fotografias sorridentes. Visita o íntimo da casa, aquele ambiente onde ninguém vê, mas onde tudo acontece. Onde as discussões nascem, onde o desânimo cresce, onde as contas se acumulam e onde os sonhos às vezes se perdem. Que o teu Espírito Santo agora se mova como um vento suave, varrendo toda a poeira do passado, toda a dor guardada, toda a culpa e todo o ressentimento. Que o teu amor invada como luz, dissipando toda a treva, todo o sentimento de abandono, rejeição ou fracasso. Nós clamamos: traz cura emocional, cura relacional, cura espiritual. Onde houver frieza conjugal, reacende o fogo do amor verdadeiro. Onde houver distância entre pais e filhos, reconstrói pontes, refaz os laços com os fios do perdão. Onde houver ausência de propósito, planta visão, direção e esperança. Onde houver medo do futuro, instala a confiança plena no teu cuidado. Senhor, levantamos esta oração não apenas por necessidade, mas por fé. Cremos que famílias restauradas são sementes de avivamento. Cremos que quando um lar é curado, uma geração inteira é redimida. Por isso te pedimos, levanta pais que sejam sacerdotes em seus lares, que não apenas trabalhem para prover sustento, mas que orem, que liderem com mansidão, que sejam exemplo de fé, de amor e de integridade. Levanta mães que sejam colunas espirituais, mulheres de sabedoria e intercessão, que acolham, ensinem e inspirem. Fortalece os casais, que não desistam nas crises, que lutem juntos, que aprendam a se perdoar, a recomeçar, a crescer em ti. Protege os filhos, livra-os das más influências, guarda suas mentes da confusão do mundo, firma seus pés no caminho da justiça. Que eles tenham prazer na tua palavra, que sejam cheios do Espírito desde a juventude. Dá a eles discernimento, coragem e visão de futuro. Que sejam ousados como Daniel, fiéis como José, adoradores como Davi. Senhor, te pedimos também pela provisão, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Multiplica o que há nesta casa. Que cada recurso seja suficiente, que haja pão, mas também haja paz. Que o salário seja abençoado, que as portas de emprego se abram, que os talentos sejam reconhecidos, que as ideias frutifiquem. Que esta família prospere não por ambição egoísta, mas para testemunhar tua fidelidade. E onde houver dívidas, traz direção e libertação. Onde houver escassez, manifesta tua abundância. Onde houver portas fechadas, sopra teu favor. Que esta família viva o tempo do ainda hoje,
o dia em que tudo muda, em que a resposta chega, em que o choro dá lugar ao cântico. Pai, intercedemos também pelas famílias que estão à beira da separação, que dormem sob o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Restaura o diálogo, renova os votos, cura as feridas antigas. Ajuda-os a se verem novamente com os olhos do amor. Reacende o primeiro amor, traz leveza e alegria ao convívio. Para aqueles que vivem sob luto, consolo. Para os que enfrentam doenças, cura. Para os que estão distantes, reconciliação. Para os que caminham cansados, descanso. Para os que perderam a fé, renovo. E se alguém nesta casa se sente esquecido, ignorado, pequeno, Senhor, visita esse coração agora. Mostra que cada um tem valor diante de ti. Que cada um é amado com um amor eterno, individual e incondicional. Que não há erro do passado que possa impedir teu mover no presente. Que não há história tão quebrada que tu não possas redimir. Que cada lágrima tem sido recolhida por ti, cada oração tem sido ouvida, cada passo em direção ao altar é notado pelo céu. Deus, que esta casa se torne um altar de adoração. Que aqui se ouçam risos, orações, louvores. Que a Bíblia não esteja apenas sobre uma mesa, mas aberta em cada coração. Que os vizinhos olhem e digam: ali mora uma família diferente, ali mora a paz, ali mora Deus. Senhor, com toda humildade, clamamos. Que essa família veja o cumprimento das promessas do Salmo 128. Que sejam bem-aventurados, que vejam o fruto do trabalho de suas mãos, que sejam felizes, que tudo lhes vá bem. Que contemplem a prosperidade da sua cidade, que vejam seus filhos e netos, e que a paz do Senhor reine para sempre sobre todos os que aqui vivem. Selamos esta oração com fé, com gratidão e com confiança total em Ti. Em nome de Jesus, amém.